Olá, sejam bem-vindos ao primeiro webinar sobre mecanismos fisiopatológicos das doenças crônicas não transmissíveis. O tema da aula de hoje será sobre hipertensão arterial sistêmica. Antes de entender o conceito de hipertensão, é importante entender o conceito de pressão arterial, que é uma variável hemodinâmica muito comum, que é fácil de aferir e que vai revelar algumas informações sobre a homeostase cardiovascular. E essa pressão arterial é a pressão existente nas grandes artérias. Quando acontece um distúrbio na regulação dessa pressão arterial, é o que pode desencadear uma hipertensão arterial, que é uma doença que até em repouso, os níveis dessa pressão são mantidos elevados. E vai ser uma das causas mais comuns de doenças cardiovasculares. Então, para regular a pressão arterial, vai ser necessário ações integradas de alguns sistemas, como o cardiovascular, o renal, o neural e o endócrino. Nessa imagem, é possível notar a diferença entre uma artéria de um vaso sanguíneo saudável e um vaso sanguíneo hipertenso. O vaso sanguíneo saudável, a gente pode notar que a parede do vaso é estreita, então o sangue tem espaço para passar tranquilamente. Já o vaso sanguíneo hipertenso, a parede do vaso ela fica mais grossa, mais rígida. Então, o diâmetro do vaso vai diminuir, fazendo com que o sangue tenha uma dificuldade maior em passar. A hipertensão será dividida em dois tipos. A hipertensão primária, que também é chamada de hipertensão essencial, e vai ser o tipo mais conhecido, o tipo mais comum, representando cerca de 90 a 95% dos casos. Nesse caso, não tem uma causa específica identificável, mas sabe-se que é a combinação de vários fatores, como, por exemplo, fatores genéticos, ambientais, comportamentais. Já a hipertensão secundária ocorre quando essa pressão aumenta, derivado de uma condição já que o paciente já possui, como, por exemplo, o uso de algum medicamento, alguma doença. E a incidência é um pouco menor, porque vai ser em torno de 5 a 10% dos casos. Os fatores de risco, eles são bem variados, mas envolvem a questão de condições de saúde e hereditariedade, por exemplo. A idade, quanto mais avançada, maior pode ser o risco de desenvolver uma hipertensão. A prática de atividade física, a falta dessa prática de atividade física regular também pode ser um fator. O histórico familiar, ou seja, se esse paciente ele já tem uma predisposição genética, já tem outros familiares que possuem a doença. Uma alimentação desbalanceada, rica em sódio, rica em gordura. Um estresse crônico ou até mesmo um estresse mal gerenciado. Também o uso de produtos derivados de tabaco. O aumento nesse peso corporal também vai ser um fator de risco para a hipertensão, porque pode gerar outras condições que iriam levar a essa patologia. E também as condições de saúde que já existem, como, por exemplo, se esse paciente já tem diabetes ou se esse paciente já tem colesterol alto. E os mecanismos que vão regular essa pressão arterial, um que vai ter um papel muito importante, um papel fundamental, vai ser o sistema nervoso autônomo, porque ele vai combinar os mecanismos neurais e os mecanismos hormonais para manter essa homeostase cardiovascular da maneira mais adequada. Então, o sistema nervoso autônomo, ele vai regular essas três variáveis: a frequência cardíaca, o débito sistólico e a resistência periférica. De que forma ele vai regular? Por meio das divisões do sistema nervoso autônomo, o controle simpático e o controle parasimpático. O controle simpático está relacionado com a resposta de luta ou fuga. Já o parasimpático vai promover o repouso e a digestão. O simpático ele tem muitas fibras distribuídas no sistema cardiovascular, então ele consegue modular as três variáveis.
E o controle parasimpático é um controle um pouco mais restrito, e ele vai atuar na redução da frequência cardíaca por meio das fibras do nervo vago que vão diretamente para o coração. E o equilíbrio desses dois sistemas é muito importante para que tenha a manutenção de uma pressão arterial da maneira mais saudável possível. A homeostase vai ser um estado de equilíbrio dinâmico fisiológico e vai ser importante que essa homeostase esteja da maneira adequada para um bom funcionamento do corpo, inclusive para a manutenção dos níveis de pressão arterial. E perturbações nessa homeostase, como o estresse, uma dieta rica em sódio ou até mesmo uma predisposição genética, podem ser fatores contribuintes para a hipertensão arterial. A resistência periférica vai ser uma força que o sangue vai encontrar quando ele vai fluir pelos vasos sanguíneos. E se ocorrer um aumento nessa resistência, pode resultar em uma constrição dos vasos sanguíneos, em especial das arteríolas, que vão regular o fluxo de sangue para os tecidos. Então, a constrição desses vasos sanguíneos vai aumentar a resistência periférica e, consequentemente, aumentará também a pressão arterial. Quando a gente vai levar em consideração o volume sanguíneo, é notável que ao longo do dia ocorra um aumento nesse volume de sangue, porque ocorre a ingestão de alimentos, a ingestão de líquidos, mas o corpo ele possui alguns mecanismos homeostáticos também, que vão evitar que essa alteração permaneça por muito tempo. Mas quando o volume aumenta de uma maneira desregulada, a pressão arterial também vai aumentar de maneira desregulada. E quando a gente fala em controlar, os rins vão ser os principais responsáveis por ajustar, né, esse volume sanguíneo que está aumentado. Então, o que é que o rim vai fazer? Ele vai excretar o excesso de água na urina, para restaurar o volume normal de líquido no corpo. E essa compensação vai ser por meio da vasoconstrição e o aumento da estimulação simpática no coração, para isso aumentar o débito cardíaco. Então, aqui nós temos as variáveis que vão ser moduladas pelo sistema nervoso autônomo, que o simpático ele vai ser por meio da noradrenalina, que vai ser um neurotransmissor que vai ser liberado pelos neurônios simpáticos, e ele vai atuar no débito cardíaco, resistência periférica e distribuição do fluxo sanguíneo. E o parasimpático, ele vai atuar na redução da frequência cardíaca. O reflexo baroreceptor, ele é um mecanismo do nosso corpo que também contribui para a regulação da pressão arterial. Esses baroreceptores são sensores de pressão que estão localizados nas paredes das artérias. E eles vão detectar quando a pressão está muito alta ou quando essa pressão está muito baixa. E eles vão enviar respostas para o cérebro. Então, como funcionará esse mecanismo? A pressão vai aumentar ou vai baixar muito. Esses baroreceptores vão enviar sinais para o cérebro. O cérebro vai dar uma resposta mediante a esse sinal, que vai ser para, por exemplo, diminuir a frequência cardíaca, diminuir a pressão e dilatar ainda mais os vasos sanguíneos, caso seja pressão alta, né? Uma pressão muito alta. E a pressão baixa, e a pressão vai baixar, né? Ela vai diminuir. Na hipertensão, esse reflexo ele vai ser menos eficiente, porque pode acontecer de não enviar esse sinal. E a disfunção endotelial, que vai ser uma dificuldade, um estado patológico no endotélio, que é a camada fina que vai revestir os vasos sanguíneos. E esse endotélio vai estar relacionado com a regulação do tônus muscular, a homeostasia e a permeabilidade vascular. E a hipertensão vai levar à disfunção por meio do estresse de cisalhamento, por meio também de uma inflamação que está muito relacionada com a hipertensão e o estresse oxidativo. Tudo isso pode resultar
na formação de coágulos sanguíneos e na progressão da aterosclerose. Então, o remodelamento vascular vai ser caracterizado por alterações estruturais nos vasos sanguíneos em resposta a fatores como, por exemplo, a pressão arterial elevada, inflamação ou até mesmo lesões. Ou seja, isso vai envolver a adaptação do vaso a novas condições, como, por exemplo, quando ele se estreita ou dilata suas paredes. E esse remodelamento vai ser fundamental para a homeostase do sistema circulatório. E aí nós vamos ter os tipos de remodelamento vascular, que são 3: o remodelamento fisiológico, o patológico e o reversível e irreversível. O remodelamento fisiológico vai ocorrer como uma resposta adaptativa do vaso sanguíneo àquela mudança que ele sofreu. Por exemplo, quando um vaso ele vai ser submetido a uma maior pressão para tentar acomodar um determinado volume de sangue. Então, para fazer com que aquele sangue passe com uma maior fluidez dentro do vaso, com a maior facilidade, ele vai se remodelar de acordo com aquela demanda. Já o remodelamento patológico vai ser quando o vaso ele vai passar por alterações que não são benéficas para si, como, por exemplo, a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura nas paredes dos vasos. Então, a partir do momento que esse vaso se remodelar, a partir do momento que ocorreu o acúmulo dessas placas, esse vaso vai modelar para tentar suportar o volume de sangue que passa ali dentro. E tem também outro exemplo, a hipertensão arterial, que vai consistir no espessamento das paredes arteriais, porque aí quando ocorrer essa disfunção, a gente vai ter uma menor elasticidade do vaso, que vai dificultar o fluxo sanguíneo. E a arteriosclerose, que vai ser o endurecimento das artérias e esse endurecimento é causado devido ao grande depósito de cálcio e também da perda de elasticidade destas. Agora nós vamos para o sistema renina. Primeiro, o que é esse sistema? O sistema é caracterizado também como renina, angiotensina, aldosterona, vai ser um complexo de sistema hormonal que vai regular a pressão arterial e o equilíbrio de fluidos no corpo. E aí, esse sistema renina tem um determinado funcionamento. Por exemplo, a renina é uma enzima produzida e liberada pelas células justaglomerulares dos rins, e aí ela vai ser liberada em resposta à baixa pressão arterial, que vai ter como função converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E aí, essa angiotensina 1 vai ser transformada em angiotensina 2. E a enzima, a conversão dela vai acontecer nos pulmões. Então, para ser mais específico, como é que ocorre esse processo do sistema renina? Primeiro, esse processo vai começar nos rins, que vai ter essas células que eu falei anteriormente, que são especializadas, também chamadas de justas glomerulares. E essas células vão ter como função filtrar o sangue, porque elas vão estar localizadas nos glomérulos, que é uma unidade funcional dos rins. Nos glomérulos, que vai ser uma estrutura que vai ter um néfron, e esse néfron é uma unidade funcional dos rins. E aí essas células vão monitorar a pressão arterial, o fluxo sanguíneo renal e também a concentração de sódio nos túbulos renais. Porém, quando há uma diminuição da pressão arterial, do fluxo sanguíneo renal ou também dessa concentração de sódio, essas células justaglomerulares vão começar a liberar a renina. E aí, a partir do momento que essa renina é liberada, ela vai entrar na corrente sanguínea e vai começar a agir sobre um precursor plasmático, digamos assim, que vai ser o angiotensinogênio. E esse angiotensinogênio, ele é produzido pelo fígado e está presente no nosso sangue. E aí a renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, que vai ser a forma inativa desse sistema.
Porém, a angiotensina 1, ela não vai possuir nenhuma atividade significativa, mas ela vai ser essencial para o próximo passo, que vai ser onde ela vai ser transformada em sua formativa, que é a angiotensina 2. E aí, a angiotensina 2, ela vai exercer vários papéis para tentar restaurar aquela pressão que tá desequilibrada, como, por exemplo, a vasoconstricção, que vai ser a diminuição da dilatação desse vaso, vai estimular a liberação de aldosterona e a liberação do ADH, que vai ser o hormônio antidiurético. Também vai proporcionar um aumento da atividade do sistema nervoso parasimpático. Do sistema nervoso simpático. E aí nós vamos ter a angiotensina 2 e a aldosterona atuando juntas. A partir do momento que elas começam a trabalhar juntas, elas vão aumentar o volume sanguíneo e a pressão arterial. E aí, quando essa pressão e esse volume vão se normalizar, a partir do momento que eles se normalizam, a estimulação desse sistema renina vai diminuir. E isso vai reduzir a liberação da renina e vai completar o ciclo de regulação. E o fim desse ciclo vai ser conhecido como feedback negativo. Aqui nós vamos ter algumas consequências cardiovasculares da hipertensão, que podem estar relacionadas com impactos no coração e impactos nos vasos sanguíneos. Quando esta for associada com o coração, a gente vai ter a hipertrofia ventricular esquerda, o aumento da demanda de oxigênio e arritmias cardíacas, que são irregularidades no ritmo do coração. E quando estiver associado aos vasos sanguíneos, vamos ter a aterosclerose acelerada, o endurecimento das artérias, a aneurisma, que é uma dilatação anormal de uma artéria ou de uma veia, e isso vai ocorrer devido ao enfraquecimento do vaso sanguíneo. Esse aneurisma pode acontecer tanto no coração quanto no cérebro. E também tem os danos em órgãos-alvo. E aqui vai ser a prevenção e o tratamento. É importante nós termos uma detecção precoce por meio da medição regular da pressão arterial, da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é o famoso mapa, e também da avaliação de fatores de risco. Esses fatores de risco estão associados principalmente a fatores genéticos e a mudanças no estilo de vida, que vai ser uma alimentação adequada, sendo essa alimentação focada principalmente no consumo de frutas, verduras e legumes e na redução do consumo de gordura, do excesso de carboidrato e do excesso de açúcar. E também a prática de uma atividade física regular. Ainda dentro da prevenção e do tratamento, pode-se obter o tratamento farmacológico. E esse tratamento vai se dar por meio das classes de medicamentos antihipertensivos, que vão estar associados com os antidiuréticos, os inibidores do ECA. A ECA vai ser a enzima conversora de angiotensina, e os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, visto isso, nós podemos concluir que a hipertensão vai ser uma disfunção crônica não transmissível que vai acometer boa parte da população mundialmente, não é só nacional, mas mundial. E ela vai recorrer principalmente em adultos e idosos, porque vão desencadear distúrbios por meio de maus hábitos de vida ou até, como eu falei há pouco, predisposições genéticas. E isso vai fazer com que haja um maior consumo de medicamentos farmacológicos e vai aumentar a lucratividade da indústria farmacêutica. Porém, por isso vai ser de suma importância a introdução de bons hábitos alimentares desde a infância e também da prática de exercício físico diariamente, porque só assim pode-se proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população. Então, pessoal, essa foi nossa apresentação. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada por nos assistir.